redentor. Esse é o verbo de Deus. No verso 18 diz assim, ainda João 1,18, acompanha aí. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Que expressão para o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Logos de Deus. Ele é o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E aqui João reforça essa questão da revelação. Agora, irmãos, vamos pensar um pouco nesse assunto agora, da imagem de Deus. E vamos fazer um paralelo entre essas duas palavras, logos e imagem, para com a ajuda do Senhor nós podemos ter um entendimento melhor do que elas significam quando aplicadas ao nosso Senhor Jesus. Então lembre-se que logos foi essa palavra tirada lá, elaborada lá pelos filósofos, mas de uma maneira totalmente impessoal, um poder, uma influência, um princípio, uma mente, mas foi usada por João, inspirado pelo Espírito Santo, de uma maneira completamente distinta, mas de alguma forma, digamos, elucidando para aqueles que estavam em trevas da sua compreensão humana, filosófica, intelectual apenas, mostrando quem era e quem é o Logos de Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Agora, vamos comparar com a outra palavra. Vamos primeiro à segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Abra, por favor, esse texto. Segundo aos Coríntios 4, vamos ler o verso 3 e também o 4. Segundo aos Coríntios 4. Verso 3 diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então agora Paulo vai usar a primeira vez a palavra que já falamos, veja aí. O qual é. Ele está definindo quem é esse Cristo de Deus, esse Filho de Deus. E ele então usa essa palavra especial. Ele é a imagem de Deus. Vamos pensar um pouco nessa palavra. Na língua original, nós já comentamos uma outra vez com os irmãos, ela aponta para uma impressão que é feita em cera. Por exemplo, os nobres e autoridades naquele tempo usavam um anel que tinha um determinado brasão ou uma impressão, que era particular deles. Nenhum outro anel era igual. Então, quando ele ia selar um documento qualquer, por algum motivo, ele derramava aquela cera própria, líquida, sobre o documento, e então, no momento certo, quando a cera estava endurecendo, ele batia o seu anel. Então, aquela imagem vista na cera era exatamente igual à imagem no anel. Essa foi a expressão que Paulo usou para se referir a Cristo Jesus como imagem de Deus. Ele está dizendo tudo que Deus é, tudo que diz respeito à glória de Deus, tudo que diz respeito à natureza de Deus, ao caráter de Deus. Nós só encontramos expressão em um lugar. E esse lugar é uma pessoa, é o Filho de Deus, Cristo, a imagem de Deus. Ele usa de novo, só para você conferir aí, em Colossenses 1,15, quando ele vai dizer, ele, se referindo a Cristo de novo, Colossenses 1,15, ele é a imagem. De novo, é a mesma palavra usada aqui em Coríntios, se repete em Colossenses. Colossenses 1,15, no verso 13 ele vai dizer que ele nos libertou do império das trevas, lembra-se do contexto? Nos transportou para o reino do Filho. É ao Filho que ele está se referindo. Reino do Filho do seu amor. Ele vai dizer que nesse Filho nós temos a redenção e nós temos remissão dos pecados, no verso 14. Aí no 15, se você está conferindo aí, ele vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível. Paulo usa essa palavra imagem no mesmo sentido em que João usa a palavra logos. Elas são correspondentes. Agora vamos pensar biblicamente sobre essa palavra imagem, porque ela é muito maravilhosa. Irmãos, nós estamos em um terreno aqui tão sagrado que nós precisamos muito da ajuda do Alarme. Senhor.
para que Ele abra um pouco dessas cortinas, nem que sejam frestas, para podermos contemplar alguma coisa. Então vamos pensar juntos com a ajuda do Senhor. Antes de Deus se revelar, antes dele imprimir essa sua imagem, para usar a figura que já estávamos falando, Deus, antes de se expressar, antes de se revelar, Ele se conhece. Agora, cada um de nós tem uma imagem de si mesmo. Vamos fazer uma analogia entre nós e Deus e comparar esses conhecimentos. Cada um de nós tem uma imagem de si. Sabe como é essa imagem formada? É formada de muitas maneiras. É formada pelo lar que nós crescemos, pelo pai que tivemos, pela mãe que tivemos, pelos amigos que tivemos, pela condição social que vivemos, por tudo que nos rodeou. Nós temos uma imagem de nós que é uma imagem sempre inadequada. Nós formamos uma imagem de nós e nós projetamos, digamos assim, essa imagem na tela da nossa mente. Usemos essa expressão. Então, essa imagem é sempre superestimada ou subestimada. Não podemos ter uma imagem adequada de nós mesmos. E o motivo é, nós somos imperfeitos. Ninguém que seja imperfeito pode ter uma imagem perfeita de si. Então, quando nós nos conhecemos, e nós fazemos isso com a nossa mente, com nossos pensamentos, nós projetamos uma imagem de nós, sempre inadequada. Agora, pensemos sobre Deus. Deus se conhece. Ele é onisciente. Deus conhece tudo sobre Ele mesmo e conhece tudo sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Esse é o Deus da Bíblia. Nosso Deus. Não é limitado, não é finito. Agora, se Deus se conhece perfeitamente, quando Ele imprime uma imagem de si, a imagem de si tem que ser idêntica ao conhecimento que Ele tem de si